Aos 40, a vida começa. Desperte sua verdadeira essência com Carl Jung. A vida antes dos 40. Preparação para o verdadeiro propósito. Você já parou para pensar que, talvez, a vida que você está vivendo agora não é exatamente a vida que você deveria estar vivendo? Essa pergunta, tão simples, carrega um peso que poucos ousam encarar de frente. Carl Jung, um dos maiores arquitetos da alma humana, tinha uma visão ousada, quase revolucionária. Sobre isso, ele dizia que os primeiros 40 anos da nossa jornada não são o enredo principal, a grande obra-prima. Não, eles são a preparação. O palco sendo montado para algo infinitamente maior que está por vir. A vida, a verdadeira vida, segundo Jung, começa aos 40. Parece loucura, não é? Especialmente quando somos bombardeados por uma sociedade que insiste em nos convencer de que a meia-idade é sinônimo de declínio, de crise, de perda de relevância, como se a juventude fosse o único período de valor real. Somos condicionados a temer o envelhecimento, a nos agarrar desesperadamente a uma versão de nós mesmos que, na verdade, nunca foi inteiramente nossa. Crescemos com a ideia de que existe um roteiro pré-escrito: escola, faculdade, carreira, casamento, filhos, aposentadoria. E depois, o quê? Um vazio silencioso, preenchido apenas pela nostalgia do que passou. Mas e se eu te dissesse que, ao invés de um fim, essa fase da vida é, na verdade, um despertar? Uma espécie de renascimento, onde a névoa se dissipa e a gente finalmente enxerga com clareza? Imagine por um instante um escultor. Ele passa anos a fio colecionando blocos de pedra, experimentando texturas, testando formas e buscando incansavelmente por inspiração. Ele devora livros sobre arte, visita museus, sonha com sua obra-prima, mas, por algum motivo, nunca inicia de fato a escultura que o definirá. Até os 40 anos, nós somos um pouco como esse escultor. Acumulamos um vasto repertório de experiências. Aprendemos com cada erro doloroso, com cada escolha que nos desviou do caminho, com cada relação que nos moldou, seja para o bem ou para o mal. Construímos uma persona, uma identidade externa que exibimos ao mundo, meticulosamente lapidada pelas expectativas sociais e pela busca quase universal por aceitação e reconhecimento. Essa máscara nos ajudou a encontrar nosso lugar, a estabelecer relações, a alcançar metas. No entanto, o tempo todo, mesmo com toda essa bagagem, ainda nos pegamos questionando nossa verdadeira identidade. Quem somos de fato por trás do título, do sobrenome, do papel que desempenhamos? O que realmente importa para nós, lá no fundo da alma? O que, no final das contas, vai nos trazer aquela felicidade genuína, aquela sensação de realização que transcende o material e o superficial? Nos primeiros 40 anos, somos como exploradores em uma terra desconhecida, mergulhados no caos da juventude, repletos de uma curiosidade voraz, sim, mas também assombrados por incertezas profundas. O que fazer com a nossa vida? O que é o verdadeiro sucesso? Onde reside a autêntica felicidade? Esses questionamentos surgem em vários momentos, como ecos distantes, mas as respostas que encontramos parecem sempre incompletas, parciais, nunca totalmente satisfatórias. Será que somos definidos apenas pela carreira que construímos? Pelo status social que alcançamos? Pelo modelo de família que tentamos seguir? Enquanto tentamos responder, também estamos moldando tudo isso com nossas experiências de vida, os amores intensos, as perdas que nos dilaceram, os sucessos que nos elevam e as falhas que nos derrubam. Pense comigo. Quantas vezes você já se pegou em uma situação onde percebeu que aquilo que antes te satisfazia, aquilo que te dava um pingo de alegria, já não tem o mesmo poder, o mesmo brilho? Quantas vezes você jurou ter encontrado seu propósito apenas para descobrir, meses ou anos depois, que ele não era tão claro, tão sólido quanto imaginava? Essa eterna busca, essa incessante reavaliação, é parte do processo de pesquisa que Jung descreve. Durante essas décadas iniciais da nossa jornada, estamos, basicamente, em uma grande experiência de testes. É como se a vida nos colocasse em um laboratório gigante, onde tentamos entender quem somos, o que queremos, e como podemos finalmente nos tornar quem realmente deveríamos ser. Despertar aos 40, quando o sucesso não basta mais. Pense, por exemplo,
em alguém que dedicou toda a sua juventude a escalar a montanha do sucesso profissional. Essa pessoa trabalhou incansavelmente, sacrificando momentos preciosos com a família, abrindo mão de amigos e até mesmo negligenciando a própria saúde em nome de uma ambição que parecia ser a única resposta para a realização. Ela pode ter conquistado a posição de destaque que tanto almejava, ter o reconhecimento, o dinheiro, tudo aquilo que o mundo define como vitória. Mas então, ao cruzar a fronteira dos 40, algo acontece. Uma voz interna, que antes era um sussurro, agora se torna um grito. Um vazio existencial começa a se instalar, uma sensação estranha de que, apesar de ter tudo por fora, há uma falta imensa por dentro. É como se a máscara que ela usou para performar esse papel de sucesso, de repente, se tornasse insuportavelmente pesada, sufocando sua essência mais profunda. Essa pessoa percebe, com um choque talvez doloroso, que para preencher esse buraco da alma, precisa de algo muito além das conquistas externas, da acumulação de bens, do status social. Ela precisa redescobrir seus valores mais autênticos, aquelas paixões esquecidas na correria do dia a dia. Os desejos mais profundos que foram silenciados em nome das expectativas alheias. Esse é o exato momento do despertar que Carl Jung propõe, é quando as antigas maneiras de viver, de perseguir o sucesso a qualquer custo, de buscar aprovação a todo momento, simplesmente perdem o sentido, porque já não preenchem a busca real por propósito. Tudo o que vivemos até aqui, cada erro, cada acerto, cada decepção, não foi em vão. Nada se perde. Foi um aprendizado intenso, uma preparação minuciosa para algo muito maior que nos espera na segunda metade da vida. É como se a vida, com sua sabedoria implacável, nos dissesse: ok, você acumulou as ferramentas, vivenciou as lições. Agora, é hora de construir a sua verdadeira obra. E se, em vez de temer esse novo capítulo, esse recomeço que se anuncia com a maturidade, o encaremos com o mesmo entusiasmo de quem dá as boas-vindas a uma nova estação, a um novo ciclo? E se essa crise que muitos tanto falam for na verdade uma chance grandiosa de mergulhar ainda mais fundo em nós mesmos, e finalmente descobrir quem somos de verdade? Jung nos convida a uma profunda mudança de percepção sobre o envelhecimento. Ele nos desafia a ver essa fase não como um declínio inevitável, mas como um ponto de virada poderoso, onde podemos, enfim, começar a construir a nossa verdadeira obra-prima. A nossa própria vida. Vivida com autenticidade e propósito. Porque, na realidade, a vida começa quando você decide viver de acordo com os seus próprios termos, com a sua essência, e não seguindo o que os outros esperam de você. E talvez essa decisão libertadora aconteça exatamente quando os primeiros 40 anos se tornam um alicerce sólido para o que está por vir. Com o tempo, aquelas prioridades que antes pareciam tão urgentes, subir na carreira a todo custo, se encaixar em um molde, atender a todas as expectativas, começam a perder seu apelo. Elas se esvaziam de significado. É um fenômeno interessante, quase mágico, como à medida que amadurecemos, percebemos que muito do que fizemos foi moldado por definições de sucesso e felicidade que nos foram impostas, definições marteladas pela sociedade, pela família, pelos amigos, pela mídia. Essas expectativas que antes nos impulsionavam para frente, nos faziam correr, lutar, de repente começam a parecer vazias, como um caminho que seguimos por mera obrigação, e não por um desejo genuíno que vibra dentro de nós. Essa percepção, embora possa ser desconcertante e até dolorosa no início, tem um poder libertador inigualável. Ela não é um colapso, mas o início de uma nova fase. Uma fase que Jung chamou de individuação, o processo de nos tornarmos inteiros, completos, de viver a vida de acordo com os nossos próprios termos, e não os dos outros. Crise ou oportunidade? O chamado da individuação, esse processo de transformação, no entanto, não é um estalo de dedos que acontece da noite para o dia. Longe disso. Ele é gradual, muitas vezes quase imperceptível. Começando com pequenas perguntas reflexivas que surgem em momentos de profunda introspecção. Pode ser durante um aniversário, que marca uma década após uma grande conquista profissional que estranhamente não trouxe o contentamento esperado, ou até mesmo numa noite tranquila e silenciosa, quando você está sozinho e a mente começa a vagar sem filtros. É nesse silêncio que a pergunta aparece:
quase como um sussurro. Estou vivendo a vida que realmente quero? Ou será que estou apenas seguindo um roteiro que foi imposto a mim, vivendo para agradar a todos, menos a mim mesmo? Essas questões, embora pareçam simples à primeira vista, são como sementes plantadas em solo fértil. Elas não desaparecem. Elas ficam crescendo mais fortes a cada dia, exigindo respostas que raramente são fáceis. Exigem que nos encaremos de frente, com uma honestidade brutal que talvez nunca tenhamos ousado ter antes. O mundo, com sua pressa em rotular tudo, pode chamar esse momento de profunda transformação de crise de meia-idade. É fácil cair na armadilha de olhar para esses momentos de questionamento e mudança como se fossem um colapso, algo puramente negativo, como se estivéssemos desmoronando, quebrando em mil pedaços. Mas Jung nos desafia a olhar essa fase de uma maneira totalmente diferente. E se esse momento, que tantos rotulam como crise, for, na verdade, uma porta escancarada para a sua verdadeira essência? E se todas as incertezas, todas as dúvidas, todas as mudanças desconfortáveis que você está vivenciando agora forem, na verdade, a preparação para a sua transformação mais profunda e autêntica? Carl Jung nos ensina, com uma clareza que perfura a alma, que a meia-idade não é o declínio que tantos temem e que a sociedade insiste em nos vender. Não, ela é o ponto de partida para algo muito mais genuíno, muito mais significativo e infinitamente mais alinhado com quem você realmente é. É neste exato ponto da jornada que a vida começa a ter um propósito real, um sentido que ecoa com a sua verdade interior, e não com o barulho externo. Para entender completamente essa visão, é crucial que reflitamos sobre como encaramos a primeira metade da nossa vida. Durante essa fase, estamos intensamente focados em construir a persona, aquela identidade externa, que cuidadosamente lapidamos e apresentamos ao mundo. A persona, para Jung, é como um uniforme que vestimos para nos adaptar, para nos mover com mais facilidade na sociedade. Ela é moldada pela nossa criação, pelas expectativas sociais que nos cercam desde o berço, e por aquele desejo quase universal de sermos aceitos e reconhecidos. Construir essa persona é, de fato, um passo essencial. Ela nos ajuda a encontrar nosso lugar, a estabelecer relacionamentos, a alcançar metas que nos parecem importantes. No entanto, e aqui reside o ponto crucial, a persona é apenas uma fachada, uma representação limitada, por mais bem feita que seja, de quem realmente somos. Ela nunca foi criada para ser a totalidade da nossa identidade. O verdadeiro problema, a grande armadilha, começa quando passamos a acreditar, de forma quase cega, que somos apenas essa máscara, quando nos confundimos com o papel que desempenhamos, negligenciando as partes mais autênticas, mais selvagens e mais profundas do nosso ser. Nessa confusão, nesse auto-engano muitas vezes inconsciente, acabamos deixando nosso verdadeiro eu de lado. Ele fica sufocado, esmagado pelo peso de papéis que simplesmente não nos definem por completo, que não nos representam em nossa totalidade. E então, invariavelmente, ao cruzarmos a marca da meia-idade, as fissuras nessa persona se tornam impossíveis de ignorar. Aquele papel de profissional impecável, de pai ou mãe incansável, de parceiro exemplar, tudo aquilo que antes definia quem éramos começa a se transformar. O que antes era um alicerce sólido, de repente, se torna uma prisão, uma máscara que não encaira mais no rosto, que sufoca, que dói. É um momento brutal. As máscaras que vestimos para agradar, para nos defender do mundo, ou simplesmente para sobreviver, se transformam em algemas invisíveis, esmagando o que há de mais autêntico e indomável em nós. Essas identidades meticulosamente esculpidas se convertem em jaulas, sufocando a essência bruta que pulsa incontrolavelmente dentro de cada um de nós, abraçando sua essência, o início da verdadeira vida. E então, como um rugido que ecoa das profundezas da nossa alma, surge uma inquietação impossível de ser ignorada. Não é um mero descontentamento, é um clamor visceral, quase primitivo, que exige libertação. Esse chamado nos arrasta impiedosamente para uma verdade implacável. Somos vastos, complexos e, sim, selvagens muito além das fachadas que, por tanto tempo, insistimos em exibir. Há sonhos enterrados, desejos reprimidos e uma autenticidade feroz, esperando o momento certo para romper as paredes dessas antigas definições, dessas identidades que já não nos servem mais. O momento,
Eu preciso ser honesto com você. Não é nada confortável. É, de fato, devastador e libertador ao mesmo tempo. Porque, pela primeira vez na vida, encaramos a possibilidade real de sermos quem realmente somos, sem filtros, sem amarras, sem o peso da opinião alheia. É nesse ponto, nesse turbilhão de emoções e verdades, que começa o verdadeiro trabalho da nossa existência. O trabalho de ir além da persona, daquela máscara social que usamos por conveniência, e abraçar com coragem inabalável a nossa autenticidade mais pura. Este é o processo da individuação, que para Jung é o caminho por excelência para nos tornarmos inteiros, completos, para vivermos de forma mais verdadeira e livre. Você já se perguntou, ao longo da sua jornada até aqui, se está vivendo de acordo com as suas próprias escolhas? Ou se está apenas seguindo um script, um roteiro predefinido pelo que os outros esperam de você? Essas pequenas perguntas, esses murmúrios da sua alma, podem ser o começo de uma revolução interna, uma revolução que, embora desconfortável no início e muitas vezes oferece a chance de uma vida que é infinitamente mais plena, mais verdadeira e, acima de tudo, mais autêntica. A verdadeira vida começa quando você descobre quem você realmente é, não quem os outros esperam que você seja. Não quem você foi moldado para ser, mas a essência bruta e inegociável que existe dentro de você. Carl Jung nos ensina que a primeira metade da vida é, sim, como um palco. Um palco onde, muitas vezes, vestimos máscaras e desempenhamos papéis, quase como atores, para atender às expectativas que nos foram impostas. Passamos grande parte do nosso precioso tempo tentando nos encaixar, tentando conquistar os sonhos que nos disseram que deveríamos ter, perseguindo incessantemente o sucesso, a aceitação e a aprovação externa. Mas, como ele tão sabiamente aponta, a verdadeira vida começa não quando estamos nos contorcendo para ser o que o mundo quer que sejamos, mas quando nos damos conta de que a genuína liberdade está em despir as máscaras, em ser, sem artifícios, sem medo do julgamento, quem realmente somos. É abandonar de vez o peso esmagador de agradar, de se encaixar, de atender a expectativas alheias e abraçar a nossa essência sem medo. Quando você atinge a meia-idade, essas perguntas que antes eram sussurros começam a brotar como murmúrios persistentes. Elas se recusam a ser ignoradas. Você já se viu diante do espelho, ou no silêncio da noite, e se perguntou: eu estou vivendo a vida que realmente quero, ou apenas seguindo um roteiro que foi imposto a mim? Essas questões, embora na superfície pareçam simples, podem trazer uma dor inesperada. Um rasgo no véu da vida que você construiu até agora. É como se a verdade, de repente, se mostrasse em toda a sua crueza e beleza. Afinal, fomos condicionados a encarar a meia-idade como sinônimo de declínio, um momento em que o vigor cede lugar à monotonia, ao cansaço ou ao medo paralisante de perder o que conquistamos. Mas Jung nos convida a olhar além desse paradigma sufocante. E se esse desconforto que você sente, essas dúvidas, e até mesmo as crises existenciais que surgem nessa etapa da vida, não forem um colapso, e se elas forem, na verdade, um grandioso despertar? E se esses momentos de questionamento forem o prenúncio de algo extraordinário? Uma jornada para descobrir. Talvez isso não seja o fim de um ciclo, mas o começo do capítulo mais verdadeiro e autêntico da sua vida. Encarar a realidade de quem você realmente é pode ser aterrador. Eu sei, de repente, tudo o que você construiu, aquela vida aparentemente sólida, estava baseada em agradar, seguir regras, viver para os outros. E despir-se dessas máscaras sociais não é fácil. Nunca é. Mas ao fazer isso, você não só encontra a liberdade de ser quem sempre foi, mas também a força para sustentar essa verdade. Este é o ponto de virada que Jung chama de individuação. O processo de ir além da persona daquela identidade que criamos para o mundo e abraçar quem realmente somos com todas as nossas imperfeições e, acima de tudo, com todas as nossas potencialidades. Isso, como já dissemos, não acontece de uma hora para a outra. É um processo, um caminho contínuo, que começa com perguntas pequenas, mas que no fundo são enormes. Eu estou vivendo ou apenas existindo? E essas questões não desaparecem. Elas ficam. Elas se tornam um chamado interior incessante para que você comece a ser verdadeiro consigo mesmo, para se reconectar com seus próprios desejos,
com suas paixões mais profundas e com seus valores inegociáveis. Se este conteúdo tocou você de alguma forma, deixe seu like, compartilhe suas reflexões nos comentários e se inscreva no canal Evolução Saudável para continuar essa jornada de autodescoberta comigo. Sua participação faz toda a diferença.